para ouvirmos, para recuperarmos vamos recuperar uma expressão utilizada, uma frase utilizada por Pedro Passos Coelho em abril de 2011. Vamos ouvir. Um governo seco, enxuto, disciplinador e frugal. Sócrates, governo curto e enxuto, bom, mas entretanto já vai com 14 ministros. Eu diria o seguinte, é que assim termina, sem glória, uma das ideias mais demagógicas e mais básicas que este governo trouxe à vida política. Que era a ideia que tudo isto se pode resolver cortando nas gorduras e, portanto, como primeiro sinal, nós vamos encurtar o governo. Nesta declaração, o Sr. Primeiro-Ministro diz uma outra coisa. Tudo isto se pode fazer com 10 ministros. Bom, vamos em 15. E chegamos agora a esta situação. Veja bem, como chama-se isto, morrer pela boca. A verdade é que este governo já tem mais membros do governo que o governo a que eu liderei. Isto é, este governo tem mais membros do governo, 57, do que aquele que tinha o governo anterior. Portanto, isto é por isso que isto vem demonstrar apenas a demagogia, as ideias simples, transformadas em balas de prata capazes de resolver. E isto tem custos associados a essa alteração orgânica? Isto tem vários custos, porque a dimensão do governo nem é o principal custo. O problema é a consequência da dimensão do governo. Isto levou, nesta ideia absurda e infeliz, levou o Primeiro-Ministro a fazer uma das maiores alterações na orgânica da administração pública de que há memória. E isso conduziu à formação dos super-ministérios, à junção do Ministério da Agricultura com o Ambiente e por aí fora, do Super-Ministério da Economia, tudo isto para ter menos ministros. Ora, isto foi catastrófico. E eu tenho visto que muita gente passa por cima disto, dizendo, bom, mas agora temos o governo a corrigir um erro, esqueçamos isto. Verdadeiramente é preciso tirar as lições do que aconteceu. Porque o que aconteceu causou um impacto na administração pública. Isto foi negativo para muitas organizações na administração pública. Foi negativo para a cultura das organizações, para a capacidade técnica em muitos organismos, porque se fundiram com outros, perdendo, portanto, objetivos, metas, capacidades técnicas, mas foi também, em muitos casos, uma utilização absolutamente indevida daquilo que é a carreira de muitos funcionários. Isto é, tudo isso, o valor que o Estado devia preservar, a estabilidade na sua organização, na sua orgânica, nos seus serviços, foi sacrificado ao mais vulgar capricho ideológico. Vivemos uma época de total experimentalismo, de leviandade, de pessoas que acham que podem governar baseados em ideias simples que ouviram uma vez na vida e depois querem reproduzir. Se me permite, Cristina, eu gostava de dar um exemplo, que é um exemplo que, enfim, eu não consigo deixar de olhar para isto, lembrando do debate que tive com o atual Primeiro-Ministro nas últimas legislativas, tem uma ponta de ironia, mas tem também um lado trágico. Olhe para este exemplo. Então o Governo quis nos convencer que a AICEP não estava bem na economia. A AICEP, que é o organismo que acompanha o investimento estrangeiro, estava bem nos negócios estrangeiros. Para isso o Governo recorreu a quê? A um estudo. E recorreu naturalmente às luminárias do costume, que estão sempre disponíveis para atestar tecnicamente aquilo que deriva apenas e que estava era mais que evidente para qualquer espírito, que resultava apenas de uma opção de poder. E então escreveram 600 páginas ou 500 páginas para nos convencer que o melhor sítio para a AICEP era o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora sai para portas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, pelos vistos, a AICEP parece que a AICEP já está melhor num outro Ministério. Repare, que lições tirar disto? Primeira lição, não se deve brincar com a administração pública. Porque isto envolve, como digo, cultura de organizações que têm muitos anos, competências técnicas e envolve também a carreira dos funcionários. Infelizmente, isto foi um ato de pura leviandade. Eu hoje ouvi o Primeiro-Ministro falar da reforma do Estado, dizendo estamos a refazer a reforma do Estado desde que entramos. Bom, ele fez a reforma e a contra-reforma. Verdadeiramente, se é isto que chama reforma de Estado, por favor, poupe-nos a estes experimentalismos. Mas há um ponto que eu quero também sublinhar e que é o seguinte, tudo isto se deve à falta de preparação do Primeiro-Ministro, à falta de experiência. A verdade é que o Primeiro-Ministro não conhecia a administração pública, nunca tinha estado no governo e isso faz toda a diferença. E agora, com estes novos membros, será um governo mais coeso, mais sólido, mais conhecedor do terreno? Bom, vamos lá ver.
Quanto aos novos Abre-se aqui membros... realmente um novo ciclo ou não? Paulo Pois, Portas, vamos lá como ver. vice-primeiro-ministro, Mário Soares disse que era um presente envenenado. Eu estou completamente de acordo com o que disse o Dr. Mário Soares. É um presente envenenado para o Dr. Paulo Portas, pela simples razão que o Dr. Paulo Portas agora já não vai ter mais oportunidade de estar com o pé dentro e com o pé fora. Agora vai ter que apresentar, juntamente com o Primeiro-Ministro, o Orçamento de Estado para 2014. Mas já falaremos disso. Sim. A ideia de novo ciclo que o Governo agora pretende apresentar é uma ideia que tem por trás um raciocínio que tem um aspecto que me parece até humilde. Isto é, de um Governo que diz, bom, nós falhamos e agora vamos fazer melhor. Bom, a única coisa que posso dizer é desejar boa sorte aos novos membros do Governo e desejar ao Governo que nos surpreenda, ou que me surpreenda, governando bem. Não acredito. E não acredito porquê? Porque não há novo ciclo com as mesmas pessoas. Isso verdadeiramente Mas há não aqui existe. pessoas diferentes. Temos Há algumas pessoas Jorge Moreira da Silva, Rui Machete, Pires de Lima, sobre o qual recai grande expectativa. E temos os mesmos líderes de um mesmo governo. Aliás, acho essa ideia um pouco, como direi, eu ia dizer infantil, mas pelo menos ingênua. Quer dizer, os próprios membros do governo se querem convencer, não, isto agora vai ser um novo começo. Nós vamos ter aqui uma nova oportunidade. Isto agora não valeu até aqui. É a ideia simples de tudo pode ser apagado. Um jornal satírico dizia, com muita piada esta semana, que este novo governo, como eles lhe chamam, vai passar agora uns tempos a queixar-se da pesada herança do governo anterior. Bom, já só falta dizer que eu também estive nesse governo, nesses últimos 2 anos. Vai ver que ainda vão dizer que era eu e o Dr. Vítor Gaspar que lá estávamos. Bom, isto apenas por piada. Porque verdadeiramente a ideia que nós, ou melhor, que alguns têm, que podem apagar o que aconteceu nestes 2 últimos anos, é uma ideia que não é impossível na sua opinião. Agora, não é apenas impossível, é que isto faz mal aos próprios convencerem-se que agora os portugueses esquecerão tudo o que se passou agora, nestes 2 anos. interessa saber exatamente, muito rapidamente, numa breve passagem, aquilo que acha dos ministros. E começando primeiro por Rui Machete, aproveitando a pergunta de um espectador, Luís Miguel Ramalho, de Alverca, que pergunta-lhe como é que vê a entrada de Rui Machete para o Governo, que presidiu a comissão que ilibou Oliveira Costa de fraude fiscal, do BPN. Eu não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos. Esse é um ponto que diminui esta remodelação. Este caso do Dr. Rui Machete, como o da doutora Luís Albuquerque. O Ministro das Finanças e o Ministro dos Negócios Estrangeiros diminuem a remodelação e o alcance político que o Governo desejava para esta remodelação. A minha crítica, fundamentalmente, vai para o Primeiro-Ministro que o convidou. Eu acho que o Primeiro-Ministro verdadeiramente comete aqui um erro político indesculpável. Porque eu compreendo a necessidade do que o Primeiro-Ministro sente de atrair séniores políticos ao exercício governamental. Para dar credibilidade. Mas verdadeiramente o Governo já cometeu este erro e reincide agora. Que é de convidar para membros do Governo pessoas que estiveram ligadas ao universo do BPN. Eu acho que isso tem um prejuízo para o Governo e para a política no nosso país que acho indesejável. O Governo já tem muitos problemas pela frente e se o Governo pretende encarar este momento para ganhar uma nova capacidade para fazer face aos problemas, bem dispensaria... Mas não é suspeito nada. Rui Machete não foi. Mas eu não estou a fazer nada, nenhuma... nem a nível judicial, desculpe, nada. Mas não percebo a que propósito é que faz essa observação, porque eu não estou a acusar o Dr. Rui Machete... São suspeições que são... Desculpe, eu não estou a levantar nenhuma suspeição, é muito diferente, desculpe, não confundamos as coisas. Eu não estou a fazer nenhuma avaliação pessoal do Dr. Rui Machete, pessoal, aliás, que conheço mal. Estive com ele 2 ou 3 vezes. Eu refiro-me à questão política do Governo e por isso me dirijo fundamentalmente ao Primeiro-Ministro. Acho que ele fez mal neste convite. A questão do BPN acaba por ser frágil. Aqui, com certeza, enfraquece, mas isso entra pelos olhos dentro. Qualquer pessoa que queira olhar com o mínimo de objetividade para a situação política percebe que o Governo devia deixar-se destas tentativas de atrair pessoas que estiveram ligadas ao BPN e também uma outra coisa, a verdade é que o Dr. Rui Machete não teve uma gestão da FLAD isenta de controvérsia. Por isso o Primeiro-Ministro devia ter como obrigação e devia pensar que devia proteger o Governo deste flanco que oferece agora e que não parece nada bom. Agora, muito rapidamente, e para terminarmos a questão da remodelação, Pires de Lima. Bom, eu